Em uma noite de verão em Jacksonville, Flórida, em 2013, uma mãe e suas 3 filhas saíram para fazer compras em uma loja de descontos, buscando roupas novas para uma viagem especial. O que parecia ser um dia comum, cheio de planos e pequenas alegrias, transformou-se em um pesadelo que chocaria uma comunidade inteira. Uma criança de 8 anos, cheia de vida e sonhos, desapareceu em circunstâncias misteriosas após um encontro com um estranho. Como uma família em dificuldades financeiras foi manipulada? Por que as autoridades demoraram a agir? E o que as câmeras de segurança revelariam sobre os momentos cruciais daquela noite? Cherish Lily Periwinkle nasceu no dia 24 de dezembro de 2004, em Orlando, Flórida, um presente de Natal que sua mãe, Raina, carinhosamente chamava de o melhor que já recebeu. Filha de Raina, uma ex-dançarina exótica, e Billy Jarrell, um marinheiro, Cherish veio ao mundo após uma relação de uma única noite entre os pais. Billy só descobriu a existência da filha quando ela tinha 3 anos, o que desencadeou uma longa batalha judicial pela custódia. Raina vivia em Jacksonville com seu novo parceiro Aaron e suas 2 filhas menores, Destiny, de 6 anos, e Na, de 5, enquanto Billy, agora casado novamente, residia na Califórnia. Cherish também tinha uma irmã mais velha, Lindsay, que morava na Austrália e mantinha pouco contato com a mãe. O ambiente familiar de Raina era marcado por instabilidade, dificuldades financeiras, despejos e conflitos com o namorado, além de problemas de saúde mental que ela mesma admitia. Cherish, aos 8 anos, era uma criança radiante, descrita pelo pai como a definição de amor puro. Ela era doce, educada e cheia de potencial. Aluna da 2ª série na Chaffee Trail Elementary School, amava desenhar animais, brincar de professora com as irmãs, contar piadas e cantar. Recentemente, havia aprendido a andar de bicicleta sem rodinhas, uma conquista que a enchia de orgulho. Seu sonho era se parecer com a mãe, com quem compartilhava momentos assistindo filmes e se vestindo com suas roupas. Extrovertida e sempre sorridente, Cherish era o tipo de criança que alegrava qualquer ambiente. Naquele junho de 2013, Cherish estava empolgada para uma viagem especial. No dia seguinte, 22 de junho, ela pegaria um voo para a Califórnia para passar o verão com Billy. A viagem exigia roupas novas, mas Raina enfrentava sérias dificuldades financeiras. Com apenas $100, ela precisava comprar roupas, itens domésticos e pagar o táxi para o aeroporto. Essa pressão financeira definiria as escolhas fatídicas daquela noite. Por volta das 19h30 de 21 de junho, Raina saiu de casa a pé com Cherish, Destiny e Na, rumo à Family Dollar Store na Edgewood Avenue, a 20 minutos de distância, já que não possuía carro. Carregando um carrinho de bebê para a filha mais nova e segurando as mãos das outras, Raina entrou na loja em busca de um vestido para Cherish usar na viagem. Enquanto olhava as opções, preocupada com o orçamento, conversou com uma funcionária sobre suas dificuldades financeiras. Cherish se encantou por um vestido preto, mas Raina, verificando o preço, disse que não poderia comprá-lo. Durante esse momento, na seção de sapatos, Raina notou um homem observando-a com as filhas, ouvindo sua conversa. Ao sair da loja, por volta das 20 horas, já sob chuva, o homem se aproximou no estacionamento, apresentando-se como Don. Ele ofereceu comprar roupas para a família com um cartão presente de $150, que, segundo ele, sua esposa traria ao Walmart. Raina hesitou desconfiada, mas Don mencionou ter filhos pequenos e disse que sua esposa os encontraria no Walmart, o que a fez baixar a guarda. Para reforçar a confiança, ele mostrou sua carteira de motorista, exibindo informações pessoais. Como a chuva dificultava a volta a pé com 3 crianças, Raina aceitou a oferta, mas notou algo estranho na van branca de Don. Não havia assento central, o banco do passageiro estava reclinado e cortinas brancas cobriam as janelas. Raina e as filhas entraram na van, e Don dirigiu por 10 minutos até um Walmart próximo. Durante o trajeto, ele conversou com Raina, perguntando sobre as idades das crianças e garantindo: "Você está segura comigo." "Raina,
Sem celular funcional, a filha menor havia derrubado seu telefone na água. Sentiu-se limitada em suas opções. Chegando ao Walmart por volta das 20h30, Raina e as filhas começaram a escolher roupas. Don as seguia de perto, observando especialmente Cherish. Ele colocou uma corda no carrinho de compras, o único item que selecionou, o que passou despercebido por Raina. Por 2 vezes, com autorização de Raina, ele levou Cherish ao provador para experimentar roupas e insistiu que ela usasse sapatos de salto alto femininos, inadequados para uma criança. Raina recusou os sapatos, dizendo que nem ela os usaria. Após 1h30, por volta das 22h, as crianças estavam inquietas, famintas e cansadas. A suposta esposa de Don não apareceu, e Raina começou a desconfiar, sentindo que a oferta era boa demais para ser verdade. Don sugeriu comprar comida no McDonald's dentro do Walmart. Perguntou a Raina o que queriam, e Cherish, animada, pediu cheeseburgers. Raina, ainda ocupada com as compras e as outras filhas, permitiu que Cherish acompanhasse Don ao McDonald's, acreditando que ficariam dentro da loja onde havia câmeras e segurança. Por volta das 22h25, as câmeras de segurança do Walmart capturaram um momento crucial. Cherish caminhando com Don em direção à saída, não ao McDonald's. Eles saíram juntos, sem sinais de coerção. Cherish parecia confiante, possivelmente enganada por uma desculpa, como ir buscar algo na van. Às 23h, o Walmart anunciou o fechamento. Raina, com o carrinho cheio de roupas que esperava pagar com o cartão presente, procurou freneticamente por Cherish e Don nos corredores, provadores e no McDonald's, que descobriu estar fechado. Em pânico, ela correu pelo estacionamento gritando por ajuda, pedindo que chamassem o 911. Inicialmente ninguém a ajudou, até que às 23h20, um funcionário emprestou um celular. Na ligação para o 911, Raina relatou com a voz embargada que sua filha de 8 anos, Cherish, havia sido levada por um estranho chamado Don. Descreveu-o como um homem mais velho, com cabelos brancos e sobrancelhas escuras, dirigindo uma van branca. Entre lágrimas, expressou arrependimento por ter confiado nele, admitindo um pressentimento ruim desde o início. Mencionou que Don deu muita atenção a Cherish, levando-a ao provador 2 vezes, e que a oferta de ajuda parecia boa demais para ser verdade. Disse que aceitou por necessidade financeira, mas não conseguia lembrar da placa da van ou de detalhes da carteira de motorista, o que dificultou a identificação imediata. Os primeiros policiais chegaram ao Walmart cerca de 10 minutos após a ligação, por volta das 23h30. No entanto, classificaram o caso como pessoa desaparecida, não como abdução, apesar das suspeitas claras de Raina. Essa decisão resultou em um atraso crítico. O alerta Amber, que poderia mobilizar recursos rapidamente, só foi emitido às 4h do dia seguinte, 22 de junho, 6 horas após o desaparecimento. Esse intervalo perdido seria crucial para o desfecho do caso. A investigação começou lentamente, mas ganhou força com a análise de evidências e a mobilização de recursos. As câmeras de segurança do Walmart e da Dollar General foram fundamentais para reconstruir os eventos. Na Dollar General, as imagens confirmaram que o homem, Don, observava Raina e as filhas na seção de sapatos, ouvindo a conversa sobre o vestido. No Walmart, as câmeras mostraram-no seguindo a família com foco particular em Cherish, levando-a ao provador 2 vezes e comprando uma corda. Às 23h36, as imagens capturaram o momento exato em que ele e Cherish saíram juntos pela porta principal, entrando na van branca, uma Dodge 1998, e deixando o estacionamento. Não havia sinais de coerção, sugerindo que Cherish confiou nele, talvez enganada por uma promessa inofensiva. Às 23h45, a polícia emitiu um alerta "Be on the lookout" bolo para Cherish e a van, espalhando a descrição por Jacksonville e pelo condado de Nassau à meia-noite.
Unidades aéreas foram acionadas e policiais iniciaram buscas em motéis, hotéis e endereços de criminosos sexuais registrados na região. Às 3h30, detetives de homicídios foram chamados, sinalizando a gravidade do caso, apesar da classificação inicial. Às 4h, o Departamento de Aplicação da Lei da Flórida finalmente emitiu o alerta Amber, detalhando Cherish e a van. Às 7h, a Child Abduction Response Team, CART, e a Unidade de Rastreamento de Criminosos entraram em ação, intensificando os esforços. Uma pista crucial surgiu às 7h20, quando uma mulher, após ver notícias sobre o caso, ligou para a polícia relatando uma van branca suspeita estacionada atrás de arbustos perto da Highland Baptist Church naquela manhã. Embora a van já tivesse saído, ela temia que algo tivesse sido descartado ali. A polícia rastreou a van e, às 9h, localizou-a em uma rodovia. O motorista foi abordado e identificado como Donald James Smith, de 56 anos. Ele foi temporariamente preso ali mesmo. Ele estava encharcado da cintura para baixo, vestindo as mesmas roupas da noite anterior e carregando itens comprados no Walmart. Cherish não estava na van, o que aumentou a urgência da busca. O oficial Charles Wilkie, ao notar as roupas molhadas de Smith, exclamou: "Meu Deus, ela está na água." A reação de Smith, um olhar que Wilkie descreveu como confirmando a suspeita, foi um momento decisivo. Cães farejadores foram levados à área onde a van foi vista, perto da igreja. Às 9h20, apenas 20 minutos após a prisão de Smith, a polícia encontrou o corpo de Cherish em um riacho, submerso sob escombros e uma árvore caída, ainda com o vestido florido da noite anterior. A van de Smith, com cortinas brancas, sem assento central e banco reclinado, corroborava o relato de Raina, reforçando a conexão com o crime. A notícia da morte de Cherish devastou sua família. Raina Periwinkle, sua mãe, entrou em colapso ao saber do destino da filha, precisando de atendimento médico de emergência para lidar com o choque e a dor. Ela carregava o peso de ter confiado em um estranho, motivada pela necessidade financeira, e enfrentou a culpa de um momento que mudou sua vida para sempre. Billy Jarrell, pai de Cherish, estava na Califórnia, pronto para receber a filha para o verão, quando recebeu a notícia devastadora no dia em que ela deveria chegar. Em uma carta comovente, ele descreveu Cherish como a luz de sua vida, uma criança que trouxe alegria com seu sorriso e sonhos simples. A tragédia não parou por aí. Semanas após o crime, o Departamento de Crianças e Famílias, DCF, removeu as outras filhas de Raina, Destiny, de 6 anos, e Na, de 5, da guarda da mãe, citando preocupações com o ambiente familiar. Em 2017, as meninas foram adotadas por uma tia na Austrália, afastando-as permanentemente de Raina. A comunidade de Jacksonville reagiu com uma mistura de luto e indignação. O funeral de Cherish foi televisionado, atraindo quase 2.000 pessoas que assinaram o livro de visitas, muitas delas desconhecidas que se solidarizaram com a família. Vizinhos levaram comida e ofereceram apoio, mas a opinião pública se dividiu. Alguns culparam Raina, apontando sua decisão de aceitar a ajuda de um estranho como negligência. Outros a defenderam, argumentando que ela foi vítima da manipulação de um predador que explorou sua vulnerabilidade financeira. A tragédia gerou debates sobre segurança infantil e a responsabilidade de proteger os mais vulneráveis. Após a prisão de Donald James Smith, identificado como o motorista da van branca que levou Cherish do Walmart, a investigação revelou um histórico sombrio e um julgamento que trouxe à tona detalhes chocantes. Donald James Smith, identificado pela polícia após a localização de sua van, tinha um passado marcado por crimes graves. Registros revelaram que ele era um criminoso sexual registrado, com condenações que remontavam a 1977, quando, aos 21 anos, foi condenado por exibir-se diante de crianças de 5 e 8 anos. Por violar a condicional, passou 5 anos na prisão estadual após um período em uma unidade de tratamento. Em 1991,
enfrentou acusações de roubo e furto qualificado, cumprindo 4 meses. Em 1993, tentou sequestrar Carrie Ann Buck, uma menina de 13 anos, que escapou e memorizou a placa de seu veículo, levando à sua identificação. Inicialmente sentenciado a 15 anos, Smith conseguiu reduzir a pena para 6 anos por apelação. Em 1999, avaliado sob a lei Jimmy Rice, que identifica predadores sexuais perigosos, foi considerado provável reincidente e internado em uma unidade de tratamento até 2002, recebendo injeções para suprimir sua libido. Em 2003, recusou continuar o tratamento. Em 2004, Smith foi condenado por crimes contra a propriedade, cumprindo mais 4 anos. Em 2009, cometeu um ato particularmente perturbador. Fez ligações obscenas para uma menina de 10 anos, fingindo ser funcionário do DCF, o que resultou em 438 dias de prisão por contravenções. Avaliações psiquiátricas ao longo dos anos diagnosticaram síndrome orbitofrontal, hipersexualidade e impulsividade, apontando alta probabilidade de reincidência. Curiosamente, em 2006, ele foi classificado como não reincidente em um possível erro administrativo, permitindo sua liberdade. Smith havia saído da prisão em maio de 2013, apenas 3 semanas antes do crime contra Cherish, após cumprir pena por delitos menores. Dias antes, ele atualizou seu endereço conforme exigido por lei, mantendo-se sob o radar das autoridades. O comportamento de Smith antes do crime já levantava alertas. 10 dias antes do ocorrido, ele foi visto rondando o mesmo Walmart, observando mulheres com crianças, a ponto de chamar a atenção da segurança da loja. Apesar disso, nenhuma ação policial foi tomada. Sua mãe, que minimizava seus problemas, chegou a pagar dívidas dele com traficantes, negando a gravidade de seu comportamento. O histórico de Smith, desde a infância marcada por voyeurismo aos 5 anos, lesão cerebral aos 9 e abusos sofridos, pintava o retrato de um homem com impulsos perigosos que o sistema não conseguiu conter. O julgamento de Donald James Smith começou em 12 de fevereiro de 2018, em Jacksonville, Flórida, sob grande atenção pública. Ele enfrentava acusações graves: assassinato em primeiro grau, sequestro de menor de 13 anos e abuso sexual de menor de 12 anos. As provas apresentadas foram esmagadoras e chocantes. A autópsia, conduzida pela médica legista Dra. Valerie Rao, revelou a brutalidade do crime. Cherish sofreu trauma contuso na cabeça, foi estrangulada manualmente por 3 a 5 minutos, com marcas de corda no pescoço, e teve vasos sanguíneos rompidos nos olhos devido à pressão. Havia sinais de abuso sexual repetido, com lesões graves na região genital e anal, além de hematomas defensivos, arranhões e picadas de formiga póstumas, indicando que o corpo ficou exposto por algum tempo. O DNA de Smith, com uma probabilidade de 1 em 35 quintilhões, foi encontrado na boca, vagina, reto e pescoço de Cherish, enquanto o DNA dela foi identificado no corpo dele. Lesões no pênis de Smith, observadas pela Dra. Rao, eram consistentes com o momento do crime. As câmeras de segurança do Walmart reforçaram a narrativa, mostrando Smith seguindo Cherish, saindo com ela às 23 horas e 36 minutos e dirigindo a van branca. Testemunhas foram cruciais. Raina descreveu como Smith a manipulou com promessas de ajuda. A mulher que viu a van suspeita perto da Highland Baptist Church forneceu a pista que levou à sua prisão. E o oficial Charles Wilkie relatou o olhar de Smith, que pareceu confirmar sua culpa. Gravações secretas feitas na prisão revelaram a frieza de Smith. Ele fez comentários sexuais sobre meninas de 12 e 13 anos, chamando-as de alvo e mencionando o Walmart como um local de caça. Em outra gravação, admitiu estar drogado na noite do crime, alegando que Cherish o seguiu e que ele perdeu a cabeça, por ser um criminoso sexual registrado, decidindo que ela tinha que ir. Ele até pediu à mãe um livro sobre transtornos mentais, planejando fingir insanidade no julgamento.
Carrie Ann Buck, vítima de uma tentativa de sequestro por Smith em 1993, testemunhou, estabelecendo um padrão de comportamento predatório. A defesa de Smith optou por não apresentar testemunhas nem interrogar Raina, seguindo o desejo dele de não causar mais sofrimento à mãe de Cherish. Eles tentaram evitar a pena de morte, argumentando que Smith sofria de doenças mentais, incluindo epilepsia, síndrome orbitofrontal e possível CTE, encefalopatia traumática crônica, devido à lesão cerebral na infância. Também sugeriram que Raina foi negligente, mas o juiz limitou informações pessoais sobre ela, como alegações de clarividência, para manter o foco no crime. A culpa de Smith nunca foi negada pela defesa, que se concentrou apenas em mitigar a sentença. Após apenas 19 minutos de deliberação, em 14 de fevereiro de 2018, o júri declarou Smith culpado de todas as acusações: assassinato em primeiro grau, tanto premeditado quanto cometido durante uma felonia, sequestro e abuso sexual. A sentença foi unânime: pena de morte. O juiz, com palavras contundentes, afirmou: Donald Smith, você perdeu o direito de viver entre nós e o direito à vida. Após a condenação de Smith em 2018, sua defesa buscou reverter a sentença. Em 2021, a Suprema Corte da Flórida revisou o caso e confirmou a condenação por unanimidade, descrevendo as evidências contra Smith como esmagadoras. Os juízes consideraram que as provas, incluindo câmeras de segurança, testemunhos, DNA e gravações, não deixavam margem para dúvidas sobre sua culpa. 2 anos depois, em 2023, novos advogados de Smith apresentaram um novo recurso, argumentando que a defesa original foi ineficiente. Eles alegaram falhas na seleção do júri, que poderia ter incluído pessoas mais favoráveis à prisão perpétua, e criticaram a decisão de não aceitar um possível acordo judicial, plea deal, que poderia ter evitado a pena de morte. Em maio de 2024, o pedido para um novo julgamento foi negado, mantendo Smith no corredor da morte, onde ele permanece aguardando a execução. Raina também enfrentou duras críticas públicas, com muitos na comunidade apontando sua decisão de confiar em um estranho como negligência. Essas acusações dificultaram sua vida, tornando quase impossível manter empregos estáveis devido ao peso da culpa atribuída a ela. Mesmo assim, Raina defendeu sua posição, afirmando que foi manipulada por um predador que explorou sua vulnerabilidade financeira em um momento de desespero. Billy Jarrell, pai de Cherish, também carregou um sofrimento profundo. Vivendo na Califórnia, ele expressou que a sentença de morte de Smith não trouxe justiça verdadeira, pois nada poderia devolver a chance de Cherish viver sua vida. Ele pediu que as pessoas lembrassem da filha não pela tragédia, mas pelo seu sorriso contagiante e pela alegria que ela espalhava. Para Billy, a memória de Cherish como uma criança cheia de sonhos, que amava desenhar, brincar e cantar, deveria ser seu legado. A dor da perda foi agravada pela sensação de impotência diante de um sistema que falhou em proteger sua filha. A comunidade de Jacksonville permaneceu dividida após o julgamento. Fora do tribunal, protestos contra a pena de morte ocorreram, com manifestantes defendendo a prisão perpétua como alternativa. Raina, indignada, confrontou os manifestantes, argumentando que a gravidade do crime justificava a sentença. O julgamento também deixou marcas nos jurados, que relataram trauma emocional após analisar as evidências brutais, incluindo a autópsia e as gravações de Smith. Alguns jurados inicialmente consideraram a prisão perpétua, mas a extensão dos crimes, com detalhes como as lesões sofridas por Cherish e a premeditação de Smith, os convenceu da necessidade da pena de morte. O caso de Cherish expôs falhas graves no sistema de proteção infantil e no monitoramento de criminosos sexuais. Uma das principais críticas foi a demora de 6 horas para a emissão do alerta Amber, que só foi ativado às 4 horas do dia seguinte ao desaparecimento. Especialistas e a família argumentaram que uma resposta mais rápida
poderia ter aumentado as chances de encontrar Cherish viva, já que a polícia só localizou Smith às 9 horas. Essa demora foi atribuída à classificação inicial do caso como pessoa desaparecida, em vez de abdução, apesar dos sinais claros apontados por Raina. Além disso, o histórico de Smith revelou problemas no sistema de justiça criminal. A lei Jimmy Rice, criada para identificar e confinar predadores sexuais perigosos, falhou em mantê-lo sob controle. Apesar de avaliações psiquiátricas indicarem alta probabilidade de reincidência, com diagnósticos de hipersexualidade e impulsividade, um possível erro administrativo em 2006 classificou Smith como não reincidente, permitindo sua liberdade. Sua liberação da prisão apenas 3 semanas antes do crime, após cumprir pena por delitos menores, levantou questionamentos sobre a eficácia do monitoramento de criminosos sexuais registrados. O fato de ele ter sido visto rondando o Walmart dias antes, sem intervenção policial, reforçou a percepção de negligência sistêmica. Raina e Billy, devastados, se uniram para exigir mudanças. Eles pediram leis mais rígidas para manter predadores sexuais presos ou sob supervisão constante, argumentando que o sistema falhou em proteger Cherish e outras crianças. Suas vozes ecoaram em debates públicos, pressionando por reformas que evitassem tragédias semelhantes no futuro.